Ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E que alegria estarmos mais uma vez com vocês, para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras, podermos orar e buscar o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E estamos hoje com uma palavra até bem conhecida de todos, que é uma carta de Paulo aos Efésios. E lá no capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler daqui a pouco. E é um prazer estarmos aqui servindo a Deus para trazer a vocês conhecimento, trazer entendimento da palavra, podermos discutir alguns entendimentos sobre o que essa palavra pode nos agregar no nosso coração, no nosso conhecimento, na nossa fé. Então, é sempre importante estarmos meditando. Ao lermos essa palavra, ao meditarmos agora nesse vídeo, vocês vão entender a importância disso tudo que nós estamos fazendo, porque nós estamos aqui servindo a palavra de Deus, servindo a Deus. Somos servos de Deus, estamos aqui para entregar algo a vocês e também nós sermos abençoados com a palavra, com o conhecimento e com as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Então nós vamos ler agora o capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Amém. Então, como eu disse, esta carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita em tom de exortação, de orientação, para que a gente entendesse como que nós, seres humanos, agimos, como o mundo espiritual age sobre nós. Então isso tudo que está escrito no livro de Efésios é muito importante, que depois vocês com o tempo leiam, vão lendo aos poucos o livro de Efésios, lê um capítulo, lê outro, porque durante todo o livro Paulo orienta os fiéis ali, os cristãos de Éfeso, que orienta para que eles tivessem uma conduta e melhorassem, porque nós estamos o tempo todo tentando melhorar a nossa conduta, a nossa caminhada, que é o que diz aqui. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra o mundo espiritual. A nossa luta maior como cristão, como aqueles que buscam a verdade de Deus, buscam a conduta, buscam melhorar, ser dignos de estar diante da presença de Deus, são essas condutas que Paulo orienta a gente durante o livro, essa carta que ele escreveu aos habitantes de Éfeso, aos cristãos de Éfeso, para que eles tivessem essas condutas, eles se policiassem, vigiassem, orassem o tempo todo. No final aqui, depois na sequência aqui do capítulo 6, no versículo 18, Paulo diz o seguinte: depois de você se revestir de toda a armadura da fé, né, da armadura de Deus, para que você tivesse essa proteção da armadura de Deus, que tem o capacete da salvação, a preparação do evangelho, a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então você está se revestindo de uma armadura para lutar contra os espíritos, contra o mundo espiritual. E no final aqui, a conduta que Paulo nos sugere, nos orienta a fazer, é agir com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orai e vigiai o tempo todo. É aquela ação que a gente pratica quando a gente ofende um amigo, um parente, alguma pessoa, e aquilo nos levanta nos chama atenção no momento, e, poxa vida, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa, peça perdão, né, para a pessoa no momento, se for possível. Se não for possível, faça uma oração, peça perdão a Deus, depois você procura a pessoa e tenta se reconciliar com ela, agindo dessa forma, agindo como um cristão, perdoando, aceitando o pedido de perdão. Então, são muitas ações que nós praticamos ao longo da nossa caminhada que nos leva a ser dignos de estar diante da presença de Deus e seguindo essas orientações que Paulo nos dá aqui neste livro de Efésios. Então são muitas orientações, é muito importante vocês fazerem uma leitura mais profunda sobre o livro de Efésios, e vocês vão entender aqui, né, ao longo da leitura, muitas coisas importantes, né? A conduta do lar cristão, a ação entre marido e mulher, o que deve ser feito, né? Filhos e pais. Então são muitas orientações que Paulo nos deixa, porque embora esta carta tenha sido escrita para os cristãos de Éfeso, ela serve muito bem para nós hoje, porque nós também erramos, nós também agimos como eles agiam naquela época. Éfeso era uma cidade muito populosa na época, e lá tinha um altar que foi erguido para a deusa Diana. Então existia muita idolatria naquela cidade. Então os cristãos, eles sofriam muito com isso também, né? Aquelas pessoas que criam em Deus, que conheciam essa conduta de evitar a idolatria, deviam sofrer muito com as investidas de todo o povo ali, de todos aqueles costumes que eles tinham naquela cidade. Então devia ser muito difícil. Então essa luta também ofendeu muito os cristãos de Éfeso. E hoje nós temos essa dificuldade, porque o mundo espiritual é real. Quem conhece, quem busca, quem crê em Deus, quem está envolvido com ministérios da palavra, né, em igreja, sabe que o mundo espiritual é real. Muitas pessoas já tiveram muitas experiências com o mundo espiritual. Outros ainda não, mas poderão vir a ter, porque o mundo espiritual é real. Se você não teve uma experiência, não significa que o mundo espiritual não seja real, porque você deve conhecer alguém que já teve. Se você nunca teve, você deve conhecer alguém que já teve alguma experiência. Eu tive algumas experiências espirituais, Valéria também já teve. E então isso nos leva a fortalecer a nossa fé, porque nós cremos em Deus, mas em muitas situações, muitas circunstâncias, nós sofremos ataques das forças espirituais do mal que jogam na nossa mente alguma dúvida. Poxa, será que Deus realmente existe? Poxa, não acontece nada, eu não conheço, eu não vejo nada, eu não sinto nada, e o meu coração não sente nada, E às vezes a pessoa começa a levantar essas dúvidas dentro, né, de si. E isso é muito preocupante, porque se você não tem uma experiência espiritual, você pode começar a duvidar da verdade da palavra. Muitas vezes você tem uma fé muito forte, mas você nunca teve uma experiência espiritual. Isso não significa que o mundo espiritual não existe. A fé, a própria fé, essa convicção que você desenvolve ao longo da sua vida, mesmo não tendo uma experiência espiritual, já mostra, já é um sinal
do mundo espiritual agindo ao seu favor. Deus falando com você de alguma forma. Então nós também devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Porque esta luta que é travada o tempo todo com o mundo espiritual, por nós é através de oração, através de louvores, através de um grupo de oração que você participa, que você está orando por você e por todos ali, por todos da sua igreja. Aquele momento em que você muitas vezes está sozinho, fazendo alguma coisa, trabalhando ali, e você começa a pensar em alguém, e você deseja o bem para aquela pessoa, é uma oração que você está fazendo, é um pedido que você está direcionando a Deus, para que aquela pessoa que está passando por algum momento difícil, ela seja atendida por Deus. Então, existem muitas formas de você falar com Deus, de você ouvir Deus. Você vai ouvir Deus através de um louvor, através da palavra que você vai ler. Uma hora você vai abrir a Bíblia numa palavra e você vai ler, você vai entender aquela palavra, aquilo vai te tocar naquele momento que você precisa, né? Uma voz até audível, você pode ouvir uma voz audível. E aquilo vai te orientar de alguma forma, vai te dar um esclarecimento sobre alguma situação em algum momento. A palavra, um louvor, um amigo seu que vai chegar e vai te dar uma palavra de consolo, vai te indicar alguma palavra da própria Bíblia de consolo. Então são muitas as formas como Deus fala conosco. Então nós só temos que estar atentos e tomar cuidado, prestar atenção. E praticar as ações que Paulo deixa aqui nesse livro de Efésios. Existem, lógico, ao longo da Bíblia existem muitas outras orientações, mas este livro em especial, ele tem ótimas orientações de como nós devemos agir, principalmente nesse sentido das lutas contra as forças espirituais do mal. Então nós temos que observar, vigiar e orar. Aqui no livro no versículo 18, ele deixa essa orientação claríssima. Com toda oração e súplica, peça a Deus. Deus, ele não é intrometido. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que parta de você essa iniciativa de pedir a ele. Então, através da oração, peça. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não sou digno de pedir algo a Deus, porque eu já tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu não tenho direito de pedir nada a Deus. Peça, independente do que seja, peça a Deus que Ele vai te ouvir, e Ele pode te responder na hora ou no momento que for oportuno, que for próprio, que for especial, que for o momento certo, porque também Deus age no momento certo na nossa vida. Amém? Amém. Orai sem cessar. Devemos estar constantemente em oração, buscando o Senhor em todo o tempo. Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades desse mundo tenebroso. O homem, o ser humano, nós somos alvo do amor de Deus. Deus olha para nós e sobre nós Ele vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Ainda que todas as coisas se mostrem ao contrário, ainda que tudo pareça que vai desabar e dar tudo de forma errada, os nossos olhos podem estar enxergando assim, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E se nós andarmos nos seus caminhos, Ele nos livra de todo o mal. Se nos alegrarmos na palavra de Deus, se buscarmos Deus de todo o nosso coração,
O desejo de Deus é nos guardar, nos abençoar e satisfazer os desejos dos nossos corações, do nosso coração, do seu coração. Então, se passamos lutas, se passamos necessidades, se passamos tormentas, Deus tem um propósito em tudo isso, porque quando passa a tempestade, a calmaria vem. E aí é a hora de nós desfrutarmos das bênçãos de Deus. Não podemos esmorecer, desistir de orar, perder a fé em Deus, porque é a fé que nos mantém vivos, é a fé que nos faz mais que vencedores. Não podemos olhar para o outro ser humano com ódio, com ira, com sede de vingança. Nós devemos aprender a perdoar. Se o inimigo quer que andemos 1 milha, andemos 2 com ele. Se o inimigo nos bater numa face, demos a outra face também. O que significa isso? Para que não... esse ensinamento é para nós não entrarmos em atrito com ninguém. Evitar desavenças, evitar brigas, evitar contendas, evitar fofocas, evitar tudo aquilo que nos vai causar mal, nos causar dor. Fugir da aparência do mal, fugir de situações difíceis. Mas às vezes a situação difícil vem até mim. Há momentos em que não é possível fugir, mas então quando ela vier até você, esteja em oração. Ore e peça a Deus sabedoria para sair de situações difíceis. E não amaldiçoe a ninguém, não amaldiçoe o seu próximo, não amaldiçoe o seu vizinho, não amaldiçoe o seu conhecido ou um desafeto seu, não amaldiçoe a ninguém, porque muitas vezes essas pessoas são usadas pelo inimigo, pelos espíritos ruins. Por isso devemos orar por estas pessoas, para que aquele espírito ruim não atormente mais aquela pessoa e bata em retirada no nome santo de Jesus. A oração tem poder, nós não temos poder, mas a oração tem poder. Amemos uns aos outros, oremos uns pelos outros, para que haja paz, para que vivamos em paz e estejamos em paz com todos à nossa volta. Vamos orar uns pelos outros, orar pelos nossos amigos e por nossos inimigos também. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades deste mundo tenebroso que atormentam as pessoas, que se deixam levar pelo mal, para que eles possam tentar e atentar contra aqueles que buscam caminhar com Deus, enfraquecer aqueles que buscam andar com Deus. Não vamos nos deixar enfraquecer. E como nós não vamos nos deixar enfraquecer? Orando, nos revestindo do poder e da presença de Deus, que nos cobre com o seu manto e nos protege em todo o tempo, nos guarda, nos sara e nos concede os desejos do coração. Em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Ore e agradeça a Deus por tudo que você tem. E se algo lhe falta, peça a Deus, que nos ouve e nos concede no tempo dele, que não é o tempo nosso, porque Deus conhece a frente e sabe o momento certo para que as coisas venham até nós. Se você não deixar de acreditar, as bênçãos virão até você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar, vamos pedir, entrar em comunhão com Deus, entrar em comunhão com os cristãos. Entre nós vamos estar em comunhão, orando uns pelos outros. Pedimos as orações de vocês. Amém. Para que nós possamos continuar gravando esses vídeos, nos fortalecendo com a armadura de Deus. Então vocês também devem orar por nós oramos por vocês, fazemos essa oração, vocês vão ouvir essa oração, vocês podem ouvir essa oração novamente
e a todo momento. Essa oração ela pode ajudar a inspirar vocês em algum momento. Então vamos orar e nos colocar diante da presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti agora para Te agradecer, louvar o Teu santo nome, louvar o Teu poder, Senhor. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia nas nossas vidas. Sim, Pedimos a Ti, Senhor, o perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Senhor, passamos estas festas e em algum momento podemos ter pecado, podemos ter errado, cometido algum abuso, cometido algum erro. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos e permita que nós possamos entender e buscar aqueles que nós ofendemos de alguma forma, para que nós possamos nos entender com eles, pedir perdão, sermos perdoados, perdoarmos, ó Pai. Orienta-nos, Senhor, guarda-nos, ó Pai, sob as Tuas asas. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor. Derrama sobre nós a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar esta palavra neste momento, para que nós possamos crescer em conhecimento, crescer em fé, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo alimento que o Senhor colocou nas nossas mesas nesses dias. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos familiares, por todos os nossos amigos, ó Pai. Agradeço, Senhor, em especial pelo nosso canal, pelos nossos seguidores, por todos aqueles que estão nos vendo agora, neste momento, Pai, querido, que estão buscando a Tua palavra, buscando a Tua verdade. Envia, Senhor, os Teus anjos. Enche, Senhor, o coração deles com o Teu Santo Espírito, para que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ser tocados, que eles possam ser curados de todo o mal que está afligindo eles neste momento, Pai. Cura-o, Senhor, conforme a Tua vontade. Cura, Senhor, de doenças, cura de mal espiritual, de mal físico. Cura o mal de mental, Senhor, das pessoas, esses problemas que têm nos afligido, Senhor, ansiedade, depressão, tudo aquilo, ó Pai, que tem tirado a nossa paz. Pois nós sabemos, Senhor, que esta luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, os espíritos malignos que tentam contra nós o tempo todo. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco o tempo todo. Pedimos a Ti, ó Senhor, cubra-nos com o Teu manto sagrado. Cubra-nos, Senhor, com o sangue de Jesus, para que nós possamos ser protegidos, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter força para lutar contra o mal, para resistir, ó Pai. Inspira-nos, ó Senhor, a orar. Em momentos, Senhor, que estivermos diante de Ti, que estivermos, Senhor, na Tua presença, ensina-nos a orar, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, envia os Teus santos anjos para abençoar e selar as nossas casas nesse momento, Senhor. Protegendo, Senhor, cada canto da nossa casa de ataques do mal, ó Pai. Nós não aceitamos, ó Pai, nós não aceitamos. Nós pedimos a Ti, Senhor, lança por terra qualquer ataque do inimigo neste momento, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, Senhor, que proteja os nossos passos, guia, Senhor, os nossos passos, para que nós não tropecemos, ó Pai. E se tropecemos, Senhor, se tropeçarmos, nos perdoe, nos oriente, nos mostre onde erramos, para que nós possamos não errar mais, ó Deus, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, da Tua luz, da Tua sabedoria, da Tua inteligência, para que a gente possa ler este livro de Efésios e poder entender cada palavra que está neste livro, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós Te oramos, agradecemos, louvamos o Teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos seguir de fé em fé, de glória em glória, para que nós possamos estar o tempo todo na presença de Deus, protegidos, independente de qualquer problema que estejamos passando. Sabemos que a presença de Deus será presente nas nossas vidas, ó Deus. Amém. Então precisamos manter a nossa fé,
orando e suplicando o tempo todo. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.